Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de ótica. Hoje vamos resolver a tarefa Saving 02 da primeira série, né? TS02. O primeiro exercício diz o seguinte: entre um telão e uma fonte pontiforme de luz, fonte pontiforme é aquela que é uma fonte, né? Pontiforme, forma de ponto. Então a lâmpada, a lanterna do celular é uma fonte pontiforme, como a gente usou na experiência do laboratório. Coloca-se uma chapa retangular de dimensões 15 cm por 30 cm, paralela ao anteparo, ou seja, o telão. A fonte e o centro da placa estão numa mesma reta perpendicular ao anteparo, conforme ilustra a figura a seguir. A chapa está a 1 metro da fonte e a 2 metros do anteparo. Determine a área da sombra projetada sobre o anteparo. Então, o que é importante aqui é o seguinte, que a gente tem que lembrar que é semelhança de triângulos. Eu até brinco nas minhas aulas, né? Não é semelhança de trapézio, não é para usar o 2, né? O 2 metros é essa alturinha aí desse trapézio, né? Então, a gente está fazendo semelhança de triângulos. Então, a gente vai chamar a base menor de L', de L minúsculo, e a base maior, que vai ser o lado da sombra, de L maiúsculo, tá certo? Então, como que a gente vai fazer? Base maior está para a base menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor. Então, a gente vai fazer isso para o lado de 15 e para o lado de 30 centímetros. Então, vai ficar L1 maiúsculo, que vai ser um dos lados da sombra, vai estar para L1 minúsculo, assim como o Hzão está para Hzinho. E a mesma coisa para o lado 2. Substituindo os valores, né, a gente podia ter deixado em metros, né, o 3 metros e 1 metro. Mas para alguns alunos que têm uma certa insegurança, se pode usar, se pode deixar em metros, se não pode, então transforma tudo em centímetros, aí não vai ter erro. Mas você podia ter deixado em metros, porque vai cortar, né, ali, ó, o 0,0 centímetros, que é 100 centímetros, né, que é 1 metro, seria a mesma coisa. Então, você corta nas duas equaçõezinhas, né? Então, você tem o L1, que vai ficar 3 vezes 15, que é 45, né? E o L2, que é 3 vezes 30. Então, você sabe que a proporção entre a altura maior e a altura menor é 3. E a mesma coisa vai acontecer com os lados. O lado L1 é 3 vezes maior que o L1 pequenininho. Então, 3 vezes 15, 45. E o L2 vai ser 3 vezes maior que o L2 minúsculo, que é 30. 3 vezes 30, 90. E aí é só correr por abraço, né? A gente calcula aqui a área, o L1 vezes o L2. O L1 é 45, o L2 90, e aí a gente tem que a área da sombra vai ser 4.050 centímetros quadrados. Agora, esse exercício pode ser feito de uma segunda maneira, né? Alguns alunos me perguntaram essa semana se poderia fazer a proporção entre a área. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a proporção linear é a base do maior está para a base do menor, então o L maiúsculo está para o L minúsculo, assim como o Hzão está para o Hzinho. Então, como a gente já calculou, o L1 maiúsculo está para o L1 minúsculo, assim como o Hzão está para o Hzinho. E a mesma coisa acontece com o lado 2. Aí, se você isolar o L1 maiúsculo, o lado da sombra, né, vai ficar o L1 minúsculo vezes a proporção das alturas. Lembra que L1 era 15 vezes 3, né, porque é 3 metros para 1. É de 3 para 1. Então, os lados vão ficar afetados por essa proporção. Agora, quando você calcula a área, né, o L1 maiúsculo é o L1 e a proporção das alturas, que é Hzão sobre Hzinho. E o L2 vai ser L2 minúsculos, Hzão sobre Hzinho, que também é 3, certo? Então, quando você rearranjar essas parcelas, você vai ficar com L1 vezes L2 vezes Hzão sobre Hzinho ao quadrado. Olha
Só que interessante. Mas quem é L1 minúsculo vezes L2 minúsculo? É a área da placa, né? É a área pequenininha. Então, se você quiser calcular a proporção entre as áreas, você tem que usar a razão das alturas ao quadrado. Tá certo? Então, isso aqui é uma prova. Então, vamos fazer o exercício usando essa ideia. Como começaria? Então, assim, a área menor vai ser 15 vezes 30, a área vai dar 450 centímetros quadrados. Aí a gente vai usar a proporção das áreas, né? Então, a área maior está para a área menor, assim como o H ao quadrado está para o H ao quadrado. Peraí, professor, mas você não falou que era H sobre H, tudo elevado ao quadrado? Então, é a mesma coisa, pessoal. Vocês devem estar vendo em matemática as propriedades da potenciação, certo? Então, é a mesma coisa. H ao quadrado sobre H ao quadrado é a mesma coisa que H sobre H, tudo elevado ao quadrado. Tá certo? E, então, substituindo, ó, fica bem facilzinho. Fica 3 metros, corta o metro com metro, então só dá a proporção do H sobre H ao quadrado. A proporção não era 3? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 450. Muito fácil isso aqui. Dá 4.050 centímetros quadrados. Então, tudo isso que eu falei aqui embaixo, não é para você ficar desesperado. É só assim, é uma prova por que tem que ser, né? Por que não dá para fazer a proporção das áreas com H sobre H, tá? Porque a demonstração, né, é que a proporção H sobre H afeta tanto o lado 1 quanto o lado 2. Então, isso aí tem que ser elevado ao quadrado. Beleza? Agora, o segundo exercício. Uma câmera escura de orifício reproduz uma imagem de 10 centímetros de altura de uma árvore observada. Se reduzirmos em 20 metros a distância horizontal da câmera à árvore, essa imagem passa a ter a altura de 15 centímetros. Qual é a distância horizontal inicial da árvore à câmera? Então, vamos lá. A câmera escura envolve semelhança de triângulos. Então vai ficar I sobre O, Dzinho sobre Dzão. O que é isso? O Dzinho é a altura do triângulo menor. O Dzão é a altura do triângulo maior. O Izinho é a base do triângulo menor. Enquanto que o O é a base do triângulo maior. Então a gente tem a base do menor, que é o I, sobre a base do maior, que é o O. Olha a figura ali. E, do outro lado, a gente tem a altura do triângulo menor, que é o Dzinho, e está para a altura do triângulo maior, que é o Dzão. Tá certo? Ó. Então, vamos mostrar aqui. O Dzão é a altura deste triângulo aqui, ó. O Dzinho é a altura deste triângulo, enquanto que aqui a base do menor é I, a base do triângulo maior é o O. Tudo certo? Então, sabendo disso, qual é a ideia desse problema? Ele não te apresentou duas situações? Então você vai aplicar duas vezes o I sobre O. Tá? Tem outra maneira mais rápida de fazer, que seria diretamente proporcional, mas isso só acontece porque a gente não mexeu no tamanho do objeto, nem no tamanho da câmera escura. Então, o melhor jeito de fazer problemas de câmera escura, que vale para todos eles, né, dessas que apresenta duas situações, é fazer o seguinte: põe lá o I sobre o O. Pega a primeira situação, a imagem vale 10 e a distância vale x. Daí a imagem passa a ter 15 quando a distância diminuiu de 20. Então, se você montar a regra de 3, não, a semelhança de triângulos para a primeira situação, você vai ficar com 10 sobre O, D e x. E aí você vai multiplicar em cruz isso aqui. Então você vai ter O vezes D igual a 10 vezes o x. E a mesma coisa para a segunda situação. O que você vai obter? O vezes D é igual a 15 vezes x menos 20. Não esqueça de pôr o parênteses quando acontece isso, para você não esquecer de fazer a distributiva. Agora, note que você tem três incógnitas, O, D e x. Como é que a gente se livra desse O vezes D? Porque o nosso interesse é buscar o valor do x.
ele aparece nessas duas equaçõezinhas que a gente chegou. Então, ó, na primeira, o O vezes D não vale 10x. Então, substitui na de baixo esse valor. Vai ficar 10x igual a 15 vezes x menos 20. Aí, o centímetro aparece nos dois lados, só tem multiplicação, então você pode cortar. Então, a gente vai ficar com a seguinte equação. 10x igual a 15 x menos 20. Aplica a distributiva. 15x menos 300. Opa, tá negativo esse negócio. Como que a gente faz? Multiplica por menos 1 os dois lados. Então fica 5x igual a 300. X, então, é 60 metros. Tá certo? Próximo, vamos lá. Um pulso de luz se movimenta com velocidade de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Ou seja, 300 mil quilômetros a cada segundo no vácuo. Sabendo que a viagem durou 1 ano, que é aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundos, né, bem aproximado, né, determine quantos quilômetros esse pulso de luz percorreu nesse tempo. Note que esse problema é a definição de ano-luz. Por quê? A gente vai pegar um pulso de luz que está andando com essa velocidade de 3 vezes 10 a quinta e calcular quanto que ele anda em 1 ano. Para isso, o que a gente vai fazer? Velocidade vezes tempo. Então, a velocidade é 3 vezes 10 a quinta quilômetros a cada segundo. 1 ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos. Em cada segundo desse, ele anda 3 vezes 10 a quinta. Então, é só multiplicar. Então, 3 vezes 3, 9. Aí, potência de 10, mantém a base, que é o 10. E soma os expoentes. 5 mais 7, 12. Então, 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Isso é a definição de um ano-luz. Certo? É como se você estivesse fazendo uma conversão de metro, de polegada para centímetro. Tá? Então, aqui, quilômetro para ano-luz. E por que o ano-luz é importante? Porque esse número enorme aqui, 9 vezes 10 a 12, né, ele se transforma apenas no número 1 ano-luz. Então, simplifica a expressão de distâncias astronômicas. Então, o D que a gente estava procurando era 9 vezes 10 a 12 quilômetros, e isso é o ano-luz, que é a distância percorrida pela luz em 1 ano. Beleza? Vamos para o próximo. Existem planetas que orbitam estrelas situadas a menos de 300 anos-luz da Terra, sendo que 1 ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano. Considere uma supernave espacial, a Space Flavius, que viaja a uma velocidade média de 7,5 vezes 10 a quarta km por segundo. Note e adote, a velocidade da luz no vácuo é igual a C, que é 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Em 1 ano, aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundo. Então, tudo isso aqui está aproximado, tá? Determine a distância em quilômetros equivalente a 300 anos-luz e o tempo em anos que essa supernave levaria para chegar em um planeta a uma distância de 300 anos-luz. Lembre-se que a nossa galáxia, né, de ponta a ponta, ela tem 100 mil anos-luz. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, determinar o ano-luz. Multiplica a velocidade pelo tempo de 1 ano. 9 vezes 10 a 12 km. Então, a distância de 300 anos-luz é a mesma coisa que 300 vezes 1 ano-luz. Quanto vale 1 ano-luz? 9 vezes 10 a 12 km. Então, a gente tem que a distância 2.700 vezes 10 a 12 km. Acertando a notação científica, que tem que deixar a casa da unidade, a gente anda com a vírgula 3 casas para a esquerda, então a gente diminui o número. Então, tem que aumentar a potência em 3. 10 a 15 km, certo? Então a gente tem aqui a resposta do item A. Do item B, a gente tem que calcular o tempo. Então vai se pegar a distância e dividir pela velocidade. Né? Então você tem 2 vezes 10 a 15 km dividido por 7,5 vezes 10 a quarta km por segundo. O quilômetro corta com quilômetro e o segundo, que estava dividindo embaixo, passa multiplicando. Fazendo essa continha, vai dar 3,6 vezes 10 segundos. Esse tempo equivale a 1,2 vezes
10 a terceira anos. Como é que eu cheguei nesse valor? Você tem que fazer o seguinte. Um ano foi dado aí, que é 3 vezes 10 a sétima. Então você vai dividir por 3 vezes 10 a sétima. Mas por que tem que dividir? Porque é o seguinte, um ano não é 3 vezes 10 a sétima segundos? Então quando você vai do ano para o segundo, você está multiplicando 1 por 3 vezes 10 a sétima. Quando você vai dos segundos, que é 3 vezes 10 a sétima segundos, e está voltando para um ano, você está dividindo por 3 vezes 10 a sétima. Ou você pode fazer uma regrinha de 3, você vai chegar na mesma conclusão. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado das explicações. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá bom? E a gente vai se falando. Abração a todos, curtam o canal, se inscrevam. Valeu? Grande abraço a todos.